Olá, estamos começando mais um AN Talks. Eu sou o Carlos Pugliese, advogado empresarial aqui no AN Advogados. Estou na companhia do Dr. João. Eu sou João Vitor Meirelles, advogado empresarial aqui no AN Nogueira, e hoje estamos dando início a mais um AN Talks, em que a gente vai tratar um pouquinho sobre a história do AN Advogados, como surgiu, as experiências, o foco no cliente, a tecnologia. E para isso, nada melhor do que termos aqui os dois sócios fundadores do AN, Dr. Lucas e Dr. Felipe. Gostaria de convidá-los para se apresentarem. Dr. Felipe. Olá, meu nome é Felipe Pescada, sou advogado há 21 anos, Sou pai, tenho 3 filhas, uma esposa, luto jiu-jitsu, luto kickbox, gosto muito de trabalhar para empresas. Dr. Lucas. Olá, meu nome é Lucas Nogueira, eu sou advogado, atuo com direito empresarial há 21 anos aqui no Almeida Nogueira, sou sócio do Felipe Pescada. Bom, a gente gostaria de ouvir um pouquinho de vocês a respeito da criação do escritório, Porque a gente vê o que é hoje, mas a gente gostaria de entender como surgiu o Almeida Nogueira. Bom, um pouco da história de vocês, conta pra gente. A formação do escritório é como acho que todo início de qualquer tipo de negócio, Nós começamos por baixo, de forma muito simples, onde a única coisa que tinha era criatividade, coragem, e um sonho enorme, Um sonho de realmente no interior nós conseguirmos desenvolver um trabalho de advocacia para empresas, Mesmo naquela juventude a gente tinha esse olhar, e eu acho que foi algo que a gente antecipou assim um pouco sem querer, porque hoje os frutos colhidos, óbvio, tem total relação com aquilo que a gente sonhava e imaginava, mas aquela visão de que nós teríamos que desenvolver um bom trabalho na área jurídica para empresas, era algo assim que a gente tinha muito dentro de nós, tanto de mim quanto do Lucas. Mas começamos trabalhando não para empresas, para pessoas físicas, conseguindo amealhar processos da forma como dava, andando, correndo para imprimir, para protocolar atrás de folhas de papel. Isso a gente pode conversar depois, mas foi bastante suada e é ainda, E nós nos conhecemos também, antes de montar o escritório, num curso de especialização que nós fizemos em 2003, na cidade de Londrina, na UEL, uma pós em Direito Empresarial. E o Felipe estava voltando de Curitiba, ele havia passado uma temporada trabalhando em Curitiba, e eu estava saindo de Presidente Prudente, onde eu me formei e também onde eu trabalhava. E eu e o Felipe nos encontramos lá em Londrina e nós resolvemos ali que nós iríamos nos estabelecer na cidade de Assis e iríamos atuar com o direito empresarial, que era justamente o ramo do direito que nós estávamos nos especializando ali naquele momento. Tá? E é interessante nós comentarmos sobre isso daí, por quê? Porque isso foi em uma época em que não tinham escritórios no interior, não era comum no interior, escritórios especializados nesse ramo do direito empresarial, direito societário, direito tributário. Tá? Então, para nós foi um imenso desafio iniciar um trabalho desse aqui na cidade de Assis, e graças a Deus, como o Felipe falou, com muita persistência, com muita humildade, conhecendo muito bem o nosso público, a gente foi desenvolvendo e hoje estamos há 21 anos completos, nos dedicando a essa matéria aqui na cidade de Assis. Assim, vocês mencionaram que vocês tiveram algumas dificuldades nos inícios, alguns desafios. Vocês visualizam que essa questão de ter um relacionamento com os clientes, talvez buscar esses clientes, trazer eles para perto, passar a confiança, a segurança de que vocês tinham capacidade de prestar o serviço, foi também um desafio nesse momento? Vamos lá, essa história eu gosto. Porque o que acontece, Como nós tínhamos dificuldade, começamos trabalhando um pouco na minha casa, um pouco na casa do Lucas, depois conseguimos juntar e alugar uma sala junto com outros 2 colegas, mas só para dividir despesa. Eu e o Lucas sempre com o propósito de
conduzir um trabalho, né? E assim, como todo começo, nossa sala não tinha nada, né? Nós não tínhamos uma instalação adequada e com o propósito de atender empresas naquela época, né? Muito se falava inteiro no escritório, com móveis, né? Era algo muito comum os escritórios terem as suas bibliotecas, né? Ar-condicionadas, é uma brincadeira, mas é pura verdade. Nós vamos ter ar-condicionado depois de um tempo. Mas eu falo que a necessidade, quando a gente encontra esses obstáculos, a gente tem oportunidades únicas. Simplesmente aceitar ou lamentar ou buscar alguma alternativa. E nós buscamos a alternativa, que era o quê? Era ir ao nosso cliente. Então, ao invés de trazer os clientes ao escritório, coisa que era muito comum para os advogados, né? Traga o cliente ao meu escritório. Então, o cliente chegava, sentava abaixo do advogado na mesa. E aí, nós não podíamos fazer isso porque não era algo que naquele momento, naquela época, era valorizado. E nós queríamos buscar clientes bons. E aí nós começamos, nos clientes que nós, né, conseguíamos ter, nós íamos ao cliente. Então nós íamos aos negócios deles, nós conhecíamos a realidade dele e aliado ao conhecimento jurídico que a gente trazia, a gente começou a desenvolver essa advocacia, compreendendo, né, o negócio do cliente sem estar no escritório. Então, eu acho que essa realidade, né, que nos trouxe um DNA muito forte, que até hoje a gente traz isso. Tanto é que clientes grandes que hoje entram no escritório justamente deixam grandes escritórios de São Paulo para ser atendidos por nós justamente por essa variável, que é conhecer. Poxa, esse escritório se preocupa em conhecer aquela realidade, está dentro do negócio, né? E eu acho que isso é um diferencial. E em complemento ao que o Felipe falou, também assim, a forma como nós fomos nos especializando ao longo desses anos também, né? Conhecendo o cliente, tá? Conhecendo as necessidades do cliente e principalmente se especializando naquilo que era de interesse jurídico do cliente, tá? Então, além da especialização em direito empresarial, que foi onde nós nos conhecemos, nós nos especializamos em direito tributário, direito processual civil, né? Você é contador. Fiz uma faculdade de contabilidade, hoje eu dou aula numa faculdade de contabilidade, a parte ambiental também, pelas empresas do agronegócio que nós atendemos aqui na região, tá? E conhecendo o cliente, tá? E sendo um conhecedor também dos assuntos jurídicos pertinentes a esses clientes, a gente, de certa forma, acaba fidelizando, tá? Então, eu acho que é uma somatória, né, de várias coisas que acontecem ao longo desses 21 anos, né, que propicia nós atuarmos da forma como nós atuamos hoje, né, de uma forma muito próxima do cliente, né, muito leal ao cliente, buscando sempre uma solução eficaz, uma solução criativa, né? Eu acho que isso é um ponto de referência, inclusive dos clientes em relação ao nosso escritório. E veio em razão da dificuldade trazida lá de trás, né? Como a gente bateu, isso aí é bacana de toda uma construção, né, por trás disso, né? Não dá para pensar no que era antes, entendeu hoje sem pensar no que era antes, né? Então é muito importante. Vocês conseguem visualizar que esse diferencial do escritório foi um dos fatores que, assim, fundamentou a expansão do escritório, foi o que foi a base para vocês construírem os valores do escritório? Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida, porque, primeiro, eu trago de novo a situação da dificuldade, né? Eu e o Lucas começamos muito novos, então é até interessante, porque a juventude também era uma dificuldade, Sim. Porque a advocacia traz isso, né? Eu acho que antigamente mais, a gente viveu hoje a gente tem um momento mais oxigenado, assim. Mas antigamente ter mais cabelo branco, hoje eu tenho bastante, mas ter mais cabelo branco era algo que pesava positivamente para o advogado, né? E até a gente brinca, até hoje.
Os nossos clientes falam assim, ó, manda lá o problema para os meninos lá e eles resolvem. Hoje, muitos dos valores, é óbvio que o dia a dia, a história, a caminhada faz com que a gente amadureça e vá criando alguns pilares, alguns princípios, valores diferentes, né? Mas eu acho que as virtudes iniciais, assim, elas estão dentro da gente muito em razão dessa situação que nós passamos. A gente falou aqui também muito dessa questão do foco no cliente, né? A gente queria que vocês contassem um pouquinho das experiências que vocês tiveram, alguns casos que vocês lembram assim, que foi marcante para a história do escritório. Pela trajetória de vocês, né? Também. Vai lá, Luiz. Sim, a gente tem muitas histórias, né? Até porque são 21 anos, né, de advocacia, e quem é da área sabe que na advocacia a gente vê quase de tudo, né? Então, evidentemente, a gente passou aí por momentos felizes, momentos tristes, né? Momentos marcantes, né? E também momentos inusitados, né? É difícil selecionar um momento, tá? Mas eu prefiro pensar, tá, naqueles casos em que a nossa insistência gerou resultado para o cliente, tá? Porque assim, acaba sendo muito fácil nós simplesmente colocarmos no papel tudo aquilo que a gente pensa, né? E apresentar isso num processo, tá? Para que o nosso caso seja julgado por um juiz, tá? Eu acho que uma coisa que eu e o Felipe a gente carrega desde o início e a gente consegue também, de certa forma, né, Felipe, passar para os demais, para justamente acreditar naquilo que está fazendo e realmente brigar pelo resultado que você precisa, tá? Então, já houve ocasião em que nós tivemos um pedido negado, né? Nós fomos despachar um processo com o juiz, né, para que o juiz nos desse uma liminar. O juiz negou, e vendo aquela negativa que não fazia qualquer justiça em relação ao processo, a gente voltou lá novamente sem nenhuma vergonha, explicou novamente para o juiz, colocamos no papel novamente e conseguimos, por exemplo, uma liminar. Isso é um exemplo que eu gosto de lembrar e de citar, porque se você confia naquilo que você está fazendo, né, se você se preparou bem para aquilo, né, você tem que insistir ao máximo, né, dentro da legalidade, usando os recursos que são aceitos para aqueles casos, enfim. Eu acho que esse é um caso bastante interessante. Aí tem vários outros casos também de muita resistência da nossa parte também, em processo, sempre com lealdade também, tá? Casos que tiveram reconhecimento também, que saiu inclusive em revistas especializadas de direito, envolvendo casos de repercussão no âmbito nacional, de clientes aqui da nossa região. Então, assim, tem vários casos, né, que nos traz bastante satisfação. É aquela história de atuação extraprocessual mesmo, né? Embora a gente tenha atuado dentro do processo, a gente tem que correr atrás também fora do processo, né? Tomar todas as medidas, sempre ir buscando com, de fato, garra mesmo para alcançar o resultado que a gente pretende, né? Isso, Carlos, e inclusive, nesse aspecto, é importante a gente lembrar que, né, na época em que nós começamos a advogar, nós não tínhamos todas as ferramentas que nós temos hoje para uma produção técnica, né? Então, Felipe lembra do repertório da RT, por exemplo, né, que você tinha que pegar lá um livro que tinha lá um sumário, que você buscava um outro livro que tinha jurisprudência. Depois vieram os CDs com as jurisprudências. Hoje nós temos, né, vários recursos de internet, tá? Eu penso assim, hoje, sobretudo com a inteligência artificial, é muito fácil você criar uma peça jurídica, tá? Eu acho que esse ponto que você colocou aí, né, do extra-processual, né, ou do estratégico, eu acho que é muito mais importante. Até o escritório é muito antenado às novas tecnologias, né? Aqui tem alguns exemplos dos prêmios que a gente recebeu recentemente. Esse aqui, muito recente. Sim. Gostaria de ouvir aí um pouco, Felipe, dessas conquistas do escritório, de como a gente está atuando para entender a tecnologia e adaptar a nossa rotina, né? Porque a evolução ela faz parte do nosso dia a dia, não tem como a gente não estar antenado nelas. Então gostaria de ouvir um pouquinho. Tudo, né? Teve um começo. Então eu e o Lucas,
dispostos a atender empresas, entendíamos que toda empresa precisa ter uma governança jurídica adequada, governança dos seus dados de forma adequada, né? E aí a gente enxergava isso, assim, puxa, nós precisamos aprender isso. Então, assim, desde lá de trás nós fizemos questão de investir num bom sistema esse que a gente traz até hoje. Nós acho que temos esse sistema já há 16 anos. Ele era um sistema, depois virou outro, né? E a gente percebeu também que esse sistema, hoje a gente tem várias outras tecnologias ligadas a sistemas de tecnologias que nós mesmos aqui desenvolvemos, mas tudo teve aquele começo na necessidade de atender sempre o cliente da forma como a gente imaginava que ele teria que ser atendido. Então nós criamos essa forma de pensar. Então desde lá de trás o escopo sempre foi atender o cliente e usar a tecnologia para apoiá-lo, né? Então usando primeiramente um software, depois abastecendo esse software adequadamente, e aí com os clientes novos vindo e precisando de informações, não só de processo, porque o cliente ele quer ter a gestão do problema dele bem gerido, né? E só que ele quer ter dados, ele quer ter informações. Poxa, né? Por que eu tenho tido tantos processos nesse segmento, nessa área? Se o escritório, se o advogado não estiver conectado à realidade, à rotina, ao dia a dia do cliente, ele não vai entender. Então, a gente começou a buscar, como a gente já tinha essa ideia de participar da realidade dos clientes, a gente começou a ir ao cliente entender isso, de que forma que a gente podia passar para ele isso, através de dados coletados dos próprios sistemas, né? E hoje, em razão dessa necessidade que a gente tinha lá atrás de apresentar essas informações para os nossos clientes, a gente começou a desenvolver também tecnologia própria, né? Nós sempre tivemos colaboradores que se interessaram por isso. Nós temos também essa veia muito forte. Hoje a gente tem também uma Lotec dentro do AN, né, Analíticos, que desenvolve toda essa tecnologia para nós, Business Intelligence. Hoje nós temos sistemas criados para os clientes, né? A gente tem a figura do Machine Learning, a gente usa muito já a inteligência artificial no dia a dia. Então, assim, que hoje ficar falando muito isso, né? Tá muito meio que cansativo, até que todo mundo fala, mas assim, de nada adianta se você não tiver uma finalidade prática disso e ajudar realmente, gerar valor para o cliente, tirar algum tipo de ganho com isso, né? E automaticamente ele tendo valor, ele tendo ganho, ele valoriza o teu serviço. Mas eu acho que, assim, eu gosto muito dessa ideia da necessidade. Sempre que fez a gente caminhar ali nessas... Hoje essa semana passada nós fomos agraciados aí por mais um prêmio do Future Law, uma das maiores feiras ali que tem em São Paulo, né? Recebemos esse prêmio junto com grandes empresas, né, que estavam lá. Então, já tivemos outros tipos de ganhos, já participamos de um hackathon para a governança corporativa. Continuando um pouquinho aqui a nossa conversa, gostaria de ouvir de vocês, do Lucas, qual que é a visão do AM hoje para o futuro, né? A gente entende muita necessidade de estar adaptado a essas tecnologias, de entender as necessidades novas dos clientes. E qual que é a visão do AM hoje para o futuro? Qual que é o próximo passo do AM? Onde que vocês pretendem chegar? Eu acho que não só para o AM, né, mas para todo o negócio. Eu acho que tecnologia é um tema muito importante para toda organização, né? O Felipe acabou de falar que, até por necessidade, nós viemos desenvolvendo a tecnologia internamente no escritório. Hoje nós temos aqui dentro do escritório um departamento de tecnologia, resulta inclusive nos prêmios que a gente acabou de mencionar. E eu vejo assim, o futuro do Almeida Nogueira muito atrelado com tecnologia, justamente para permitir tomadas de decisão baseadas em dados. Então, se nós temos, né, um banco de dados relevante para os nossos clientes, tá, com uma produção jurídica também eficiente, a gente tem uma melhor possibilidade de tomada de decisões, né? Então, eu acho que o futuro, né, do Almeida Nogueira, né, acho que o Felipe comum também desse pensamento, é acompanhar, tá, essa evolução tecnológica que acontece de um modo geral em todas as organizações.
O desafio é grande. E o desafio maior é você crescer com a tecnologia, crescer com o amadurecimento dos profissionais e das pessoas que vão lidar também com essa tecnologia. Eu acho que esse é um grande desafio nosso. Eu acho que de todos, como o Lucas falou, de todas as empresas, mas buscar muito fortemente esse amadurecimento, um amadurecimento verdadeiro mesmo, de como trabalhar com isso adequadamente, para obter resultados efetivos e que tenham relevância na sociedade, né? Não é só você entregar, você tem que entregar resultados que geram relevância social mesmo. Vou fazer umas perguntas aqui, algumas perguntinhas que a gente selecionou dos nossos AENers. Isso. Então, até relacionada ao tema que a gente estava falando agora de tecnologia, a primeira pergunta que eu vou fazer é da Ariadne, que ela pergunta como vocês enxergam o impacto de novas tecnologias, né, como a inteligência artificial no futuro da nossa advocacia e como que isso a gente vai ter que direcionar daqui para frente, né? Vocês já falaram um pouquinho, mas como vocês entendem que hoje no nosso negócio a gente vai ter que direcionar a tecnologia, a gente vai ter que utilizar a nosso favor? Muito interessante a pergunta, porque dentro desse evento que nós tivemos lá em São Paulo, no Future Law, né, 2024, assim, a veia principal foi falar de inteligência artificial. Né? Então, sem dúvida alguma, né, a gente vai chegar num momento que a inteligência artificial vai dar conta de muita coisa, ainda não estamos lá. Mas o profissional, ele vai ter, indubitavelmente, que entender como trabalhar com isso, de forma adequada. Isso não veio para tirar o teu trabalho, isso veio para melhorar o teu trabalho. Né? Então, eu acho que esse amadurecimento é importante, fazer com que realmente as pessoas entendam que ela tem que entregar um produto de valor. Por quê? Porque senão, de repente, você está entregando algo sem um raciocínio teu. Você precisava entregar rapidamente alguma coisa, extraiu de uma inteligência artificial algo, ajustou uma coisa ou outra e mandou. Já vi casos em que isso gera problemas enormes para o serviço jurídico. Né? Então a gente tem que continuar pensando, a máquina tem que ainda ter essa pessoa ali atrás conduzindo isso adequadamente. Eu acho até dentro desse ponto aí que um dos nossos focos, que é a questão do cliente, importa bastante nessa parte quando a gente fala de utilização de ferramentas. Né? Sim. Muito embora ela substitua algumas questões, ela facilite o nosso serviço, a gente sempre pensa também na questão de como é que a gente vai integrar essa facilidade com o negócio do cliente, com a preocupação do cliente. Acho que isso é importante também e é uma das coisas que a gente trabalha bastante aqui dentro, né? Até dentro dos outros advogados também, é algo que a gente acaba desenvolvendo. E essa, inclusive, é uma das perguntas que a Amanda mandou pra gente, no sentido de saber qual que é o papel da tecnologia no relacionamento direto com o cliente, né? Como que ela facilita essa comunicação que a gente tem. Porque uma das coisas que eu vejo aqui dentro que é muito forte é a comunicação com o cliente. É estar sempre presente no negócio dele, é entender a operação, é saber o que ele precisa, é estar disposto, disponível. E assim, como que a tecnologia ela ajuda nesse relacionamento? Uma relação saudável, ela tem que ter uma boa comunicação. Né? E hoje nós temos vários meios para isso. Né? Se a gente for pensar de antigamente, né, a gente quando começou a advogar, né, ainda existia fax. A gente fazia protocolo por fax, né, com marcas depois mandava por correio distantes e tal, né? E assim, de uma forma muito rápida, né, de um tempo muito rápido, isso foi evoluindo, né, ao ponto de que hoje a gente não tem mais o telefone fixo, né, nas nossas residências, nós temos celular, a gente tem o WhatsApp, a gente tem o e-mail, ou seja, a gente não tem falta de ferramenta para se comunicar. Tá? Eu acho que no âmbito profissional, eu acho que uma boa comunicação é aquela que tenha uma regra muito clara. E o nosso propósito é estabelecer essa comunicação através de ferramentas que nós temos aqui internamente no escritório, como o portal do cliente, né, que é algo desenvolvido pelo escritório, no âmbito da tecnologia, né, no qual o cliente ele pode interagir com a gente, tá, juntando documentos, juntando guia de recolhimentos de custas processuais,
né, obtendo informações dos seus processos, né, de forma automática, né? Ou seja, eu penso que seria para esse caminho, João, né? Estabelecer um critério eficiente de comunicação através da tecnologia. E para finalizar as perguntas, eu vou fazer, ela não tem necessariamente a ver com a tecnologia, mas ela pode estar inserida, que é a pergunta da Luana, que ela fala, na verdade não é bem uma pergunta, né? Ela pede um conselho para quem está começando hoje na advocacia, quais seriam os desafios, alguma dica, né? Porque vocês já batalharam bastante, cresceram 21 anos aí de história, então é muito bacana para a gente poder ouvir de vocês um conselho. Eu sou muito favorável a ter problema, a ter necessidade, porque isso faz com que a gente tenha oportunidades de ultrapassar, e ao ultrapassar isso a gente vai se tornar mais forte, mais sábio, compreender um pouco mais a realidade. Então acho que o advogado, primeiro, né, o jovem, ele tem que entender realmente o mundo que ele está, não aquele mundo que ele acha que está vivendo, né? E isso tem uma diferença enorme. E hoje a gente vive infelizmente, eu falo infelizmente mesmo, porque as pessoas não aproveitam as coisas boas que o ser humano desenvolveu, né? Então isso faz com que a gente tenha relações curtas, descartáveis, se não acertou, vai acertar depois, ou se vai acertar. Então eu acho que ser resiliente, ter uma visão real de mundo, ter uma visão real da profissão, e principalmente, que eu acho que são coisas que não mudam nunca, né? Ser dedicado, o Lucas falou aqui de especializações, nós não paramos de estudar até hoje, né? Ser resiliente, não se conformar com as portadas que a gente tem na cara, né? Que são muitas, mas a gente tem que persistir, continuar brigando, buscando, entendendo que do outro lado também tem outra pessoa que está assim, então isso tem que nos motivar. Mas acima de tudo estar disposto a trabalhar e entender o conceito do que é trabalhar, entendeu? Então assim, eu acho que isso, porque a escada, ela tem a parte de baixo e a parte de cima. E para você chegar na parte de cima, e é interessante, depois que você acha que você chegou na parte de cima, você olha, tem mais uma lá. Você vai ter que passar degrau por degrau, né? Infelizmente, a gente não consegue, né, daqui ir para lá rapidinho, né? Então, na profissão pelo menos não aconteceu com a gente. Não sei que você vai jogar o tigrinho, né? Então eu acho que é isso. E até um problema, né? A pessoa pensar que vai ser dessa forma, né? Tão rápido, né? Eu falo, primeiro a gente tem que ser para depois ter alguma coisa, né? E eu acho que na área que a gente atua, né? Falando um pouco aí do questionamento da Luana, para quem está começando, se preocupar realmente em ser, né? E ser para nós significa também conhecer, né? A gente não pode se enganar de que um estudo superficial, valendo-se das tecnologias que estão disponíveis para nós, vai ser suficiente para nos tornarmos um profundo conhecedor de alguma coisa. Eu acho que tempo de dedicação, né, tempo de estudo, eu acho que isso é fundamental para que você tenha realmente autoridade naquilo que você está falando, tá? E daí eu falo agora um pouco, não como advogado, mas um pouco como professor que vê o dia a dia do pessoal, né, no sentido de que as coisas se resolvem muito rápido através de uma consulta na internet, né? Fala no Google ou no ChatGPT, você já tem um trabalho pronto, você já tem uma apresentação pronta, tá? Mas até que ponto aquilo que está sendo colocado no papel é o conhecimento interno da pessoa, né? Eu acho que assim, se preocupar cada vez mais com o nosso conhecimento interno, tá, faz com que o profissional realmente se destaque no mercado. Uma dica bem importante mesmo, né? Hoje em dia, inclusive, que a gente vive muito de rede social, que é mais aparência, acho que
uma dica fundamental. Sem dúvida. Eu queria agradecer a presença do Lucas e do Felipe, e eu gostaria de chamar o Gabriel e a Luana aqui para entregar uma lembrancinha aqui Sim, eu comprar, viu? Tava esperando isso aí. Só os outros convidados ganharam. Não, todo mundo virou tradição agora. Opa! Obrigado. Obrigado. Tem que mostrar como o Cacau Show ainda não é nosso. Mas a gente mostra. É só uma lembrancinha, a gente espera que vocês gostem, para agradecer pela disponibilidade de tempo que vocês tiveram para fazer aqui o nosso bate-papo. Posso pedir Claro, fica à vontade. pela ordem? Eu vou ler aqui. Posso ler? Opa, fica à vontade. Agradecemos pela sua participação no Talks e por ter compartilhado suas experiências. Esse momento nos faz recordar o quanto todos se dedicaram, superando desafios e construindo juntos um legado sólido e respeitado ao longo dos anos. Cada um de vocês foi e continua sendo essencial para o sucesso e a evolução do escritório. Muito obrigado por toda a dedicação, companheirismo e por ajudarem a tornar a nossa história tão especial. Parabéns para vocês todos aí. Obrigado. Parabéns, Cadu. Obrigado. Acho que é importante porque demonstra um pouquinho do que a gente falou, né, dessa história de 21 anos, de todo esse legado construído. E a gente sabe que é corrido para vocês também, mas conseguiu disponibilizar um tempo para a gente conversar e mostrar para o pessoal um pouquinho do que é o escritório também. Então eu queria agradecer também quem está nos assistindo, convidar vocês para seguir a gente nas redes sociais, acompanhar nosso conteúdo. A gente tem mais convidados para trazer aqui no N-Talks e tenho certeza que vai ser muito valoroso para vocês também. Até mais! Até mais, obrigado Carlos, João, Felipe também pela oportunidade. Para o Gabriel, para a Luana também, que participaram aqui conosco. É muito agradável a gente falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente vivencia. Tá? Muito obrigado e obrigado a todos. Obrigado.